10. Retomando o que pudemos concluir nas atividades anteriores, complete as frases a seguir. Sobre crescimento populacional, percebemos que, porém, como a disponibilidade de recursos, alimento, espaço, etc., é limitada, isso faz com que o resultado é a sobrevivência de apenas uma parte da população. E uma vez que os indivíduos de uma mesma população apresentam, sobreviverão aqueles que, com o passar do tempo longo da evolução, as populações passam a ter frequências dos organismos mais adaptados às condições daquele ambiente. Pouco a pouco, aproximamo-nos das ideias de Charles Darwin. Brilhante naturalista e cientista do século XIX. Em seu livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, Darwin explica esse mecanismo apresentando evidências diversas, como espécimes observados em vários locais que visitou pelo mundo, registros fósseis. E até mesmo a formação das raças de animais domesticados pelo ser humano. Leia os trechos a seguir, extraídos do livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, de Charles Darwin, publicado em 1859, para compreender mais a fundo seu pensamento. A luta pela existência resulta inevitavelmente da rapidez com que todos os seres organizados tendem a multiplicar-se. Todo indivíduo que, durante o termo natural da vida, produz muitos ovos ou muitas sementes, deve ser destruído em qualquer período da sua existência ou durante uma estação qualquer, porque, de outro modo, dando-se o princípio do aumento geométrico, o número dos seus descendentes tornar-se-ia tão considerável
que nenhum país os poderia alimentar. É a doutrina de Malthus, aplicada com a mais considerável intensidade a todo o reino animal e vegetal, porque não há nem produção artificial de alimentação, nem restrição ao casamento pela prudência. Posto que algumas espécies se multiplicam hoje mais ou menos rapidamente, não pode ser o mesmo para todas, porque a Terra não as poderia comportar. Não há exceção nenhuma à regra que, se todo o ser organizado se multiplicasse naturalmente com tanta rapidez e não fosse destruído, a Terra em breve seria coberta pela descendência de um só par. O próprio homem, que se produz tão lentamente, veria o seu número dobrado todos os 25 anos, e nesta proporção, em menos de 1000 anos, não haveria espaço suficiente no globo onde pudesse conservar-se de pé. Linneu calculou que, se uma planta anual produz somente 2 sementes, e não a planta que tão pouco produza, e no ano seguinte cada uma destas sementes desse novas plantas que produzissem outras 2 sementes, e assim seguidamente, chegar-se-ia em 20 anos a 1 milhão de plantas. As variações, por mais fracas que sejam e seja qual for a causa de onde provenham, tendem a preservar os indivíduos de uma espécie e transmitem-se ordinariamente à descendência logo que sejam úteis a esses indivíduos nas suas relações infinitamente complexas com os outros seres organizados e com as condições físicas da vida. Os descendentes terão, por si mesmo, em virtude deste fato, maior probabilidade em persistir, porque dos indivíduos de uma espécie nascidos periodicamente, um pequeno número pode sobreviver. Dei a este princípio, em virtude do qual uma variação, por insignificante que seja, se conserva e se perpetua, se for útil, o nome de seleção natural, para indicar as relações desta seleção com a que o homem pode operar. 11. Nos trechos selecionados, são apontadas duas condições fundamentais para a evolução, segundo Darwin. Identifique-as comentando sobre sua importância.